Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 88ª sessão judiciária Na tela, no cantilho ordinária superior, logo do TRE-AP e no cantilho inferior, janela de livros com intérprete. E submeto a apreciação Foco a ata da Carmo Antônio, 85ª presidente sessão do judiciária Tribunal Regional ordinária Eleitoral do Amapá. de Desembargador Carmo Antônio, negro de pele 4/10/2024. clara, tem Pergunto se há cabelos algum óbice. grisalhos, curtos, Não havendo, está olhos aprovada a amendoados unanimidade. pequenos, castanho escuro, Em pauta, traja, número 1, toga preta. prestação de contas anual número 0600-100, de 2024, origem Macapá, relator juiz Normando Souza, interessado União Brasil e interessado Fabrício Benevides dos Santos e Davi Samuel Alcolumbre Tobelém. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e juíza Tina Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas, procuradora. O diretório estadual do Partido União Brasil, no estado do Amapá, apresentou prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023. Lisos, presos para trás. Os óculos de armação escura e Publicado o traje toga edital preta. e não havendo impugnação, os autos foram encaminhados ao NACEP, Na barra inferior, nosso 16 e núcleo de 2, contas 8 de eleitorais 10 de 2024. partidárias, para 86ª emissão de sessão parecer judiciária preliminar. ordinária. Na primeira análise, o órgão técnico informou que os documentos elencados na resolução de regência tinham sido apresentados. No parecer acerca da irregularidade de outros documentos, foram detectadas diversas irregularidades, das quais a agremiação foi intimada a corrigir. Apresentada a manifestação partidária, o NACEP foi instado a dar novo parecer, agora conclusivo, no qual assim o fez. A aprovação com ressalva das contas, tendo em vista que os documentos não foram apresentados de forma sequenciada, de modo que os comprovantes de receita e gastos mantenham a cronologia da movimentação financeira. E o partido não sanou as irregularidades apontadas nos itens 2.15, 2.23, 2.28 e 2.29 do parecer, era o preliminar. O valor pago em desacordo com a resolução totaliza apenas R$ 36,36, que representa 0,0091 do valor de R$ 399.618,71 das despesas realizadas com o fundo partidário, com os recursos do fundo partidário. Essas falhas não comprometem a integralidade das contas, consoante artigo 45.2 da resolução do TSE, que é a 23.604. No item 2, o NACEP diz que o partido deveria ser notificado para recolher ao erário R$ 36,36, referente às despesas em desacordo com aquele artigo já mencionado. Tudo conforme resolução 23.604. Meu parecer. O partido fez a juntada de documentação tardia no ID que está mencionado, 518.2537. O Ministério Público Eleitoral apresentou sua cota, opinando pela aprovação com ressalva das contas, em razão da desorganização sequencial dos documentos juntados pelo partido, Na barra e de pelo rolagem inferior, pagamento de primeira parte encargos de com julgamento. recursos Prestação de do contas fundo anual. partidário. Número do processo Por entender que esse valor 0600100, insignificante não solicitou a 73.24. restituição ao Origem erário. Macapá, barra P, relator, relatório, juiz excelência. Normando Souza. Senhora Procuradora. Foco na parte central da mesa. Excelentíssimos senadores, senhor presidente, nobres advogados, servidores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, excelente. Certo. A prestação de contas pelos partidos Foco políticos no é juiz exigência Normando constitucional Souza. conforme o artigo 17.3 da nossa Constituição. Tal dever se mostra cada vez mais essencial para que haja transparência no funcionamento dos partidos políticos, tendo em vista que as maiores parcelas dos recursos movimentados pelas agremiações têm origem nos cofres públicos, mormente no fundo partidário e no Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No caso, o Partido União Brasil,
no estado do Amapá, trouxe os documentos necessários à análise de sua movimentação financeira no ano de 2023. Nos pareceres que antecedem esse julgamento, ficou evidente que a agremiação apenas descumpriu um aspecto formal na apresentação de suas contas. Os documentos não foram protocolados em sequência cronológica e uma falha material. É uma falha material. Se utilizou de verbas do fundo partidário para pagamento de juros e multa. Quanto ao primeiro erro, dispõe o parágrafo 6º do artigo 29 da Resolução 23.604, o seguinte, aspas, documentação da prestação de contas deve ser apresentada de forma sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e gastos mantenham a cronologia da movimentação financeira individualizada por conta bancária, acompanhados, quando for o caso, da respectiva nota explicativa e dos demais meios de prova. Fecha aspas. O dispositivo objetiva agilizar e racionalizar a análise da movimentação de recursos pelos partidos prestadores de contas. A entrega feita de forma aleatória dificulta a análise técnica, principalmente pelo fato de os documentos versarem sobre valores elevados, muitas das vezes, movimentados durante o período de um ano. A segunda falha consistiu em utilização indevida de fundos públicos. Efetivamente, esse tipo de conduta é repreensível por desvirtuar a finalidade do repasse de recursos públicos às agremiações. No caso específico, trata-se de um pagamento de multas ou juros decorrentes de movimentação bancária. A vedação está prevista no parágrafo 2º do artigo 17 da norma de regência. Nos seguintes termos, aspas, os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes da inadimplência de pagamentos, tais como as multa de mora, atualização monetária ou juros. Fecha aspas. Contudo, apesar das evidentes falhas cometidas pelo partido, não são suficientes para decretar a desaprovação das contas. Isso porque essa atividade é regida pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da sanção. Não impedem a aplicação de punições, exageradas ou desproporcionais. Esses princípios se manifestam na disposição do parágrafo 12, parágrafo 12 do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos. Segundo o qual, aspas, erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não comprometam o conhecimento da origem das receitas, nem a destinação das despesas, não acarretarão a desaprovação das contas. Fecha aspas. O valor total da movimentação financeira foi de quase R$400 mil, e dos quais apenas R$ 36,36 foram utilizados de forma indevida para o pagamento de custas bancárias, na forma de multa ou juros, ou seja, 0,0093 do valor total dos recursos. Portanto, um valor ínfimo se comparado com o contexto global das contas, e mostra insignificante para levar à desaprovação das contas. Some-se a isso a falha formal dos recibos apresentados, de modo a ser aplicado diretamente o disposto no artigo 45, parágrafo 3º da Resolução 23.604. Por todo exposto, Excelência, tendo as impropriedades apontadas de natureza formal e de valor irrelevante no conjunto da análise geral do pedido, eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do Partido União Brasil no Estado do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2023. Tudo nos termos do artigo 45.2 da Resolução TSE 23.604/2019. É como eu voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Juiz Carlos Torque. Bem acompanha, eminente relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do União Brasil, referente ao exercício financeiro de 2023, no termo do voto do juiz relator.
Número 2 da pauta, o recurso eleitoral no direito de resposta número 0600-112, de 2024, origem Macapá, relator juiz Normande Souza, recorrente, coligação Trabalhando pelo Povo, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, coligação para fazer mais por você, e os recorrentes são coligação Trabalhando pelo Povo e Antônio Paulo de Oliveira Furlan. E recorrida, coligação para fazer mais por você e Patrícia Lima Ferraz. O relator está com a palavra. A coligação Trabalhando pelo Povo e Antônio Paulo Foco de no Oliveira juiz Furlan Normande interpuseram um Souza. recurso eleitoral visando reformar a decisão de improcedência da representação que fora proposta contra a coligação para fazer mais por você e a candidata Patrícia Lima Ferraz. A representação original solicitava direito de resposta pela veiculação de propaganda eleitoral que os recorrentes alegavam conter manifestação sabidamente inverídica e distorcida, o que teria causado prejuízo à sua campanha. A petição argumenta que a propaganda veiculada pela coligação adversária distorceu manchetes jornalísticas ao associar o candidato Furlan a pessoas investigadas por crimes, sem que ele tivesse qualquer envolvimento. A propaganda afirmava, por exemplo, que as pessoas ligadas ao candidato estavam sendo investigadas por tráfico de drogas, o que induziu a erro o eleitor. Na barra de rolagem inferior, segunda pauta de julgamento. O Recurso eleitoral no direito de contesta a resposta, decisão número do do juiz processo eleitoral de primeira instância, que entendeu que a propaganda não 00600-12-81.24. ultrapassava Origem os Macapá, limites da barra P, liberdade relator de juiz expressão Normande e Souza. crítica política, sendo, portanto, insuficiente para justificar o direito de resposta. A decisão fundamentou-se no entendimento de que não houve a ofensa pessoal ou calúnia contra Furlan, considerando a crítica dentro dos limites da liberdade política. É o relatório, excelência. Foco na Senhora parte central da procuradora. mesa. Quero os termos do parecer. Desculpa, há um pedido de sustentação oral, é isso? Só confirmar aqui. Ela não está presente, então passa a palavra a representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Então, Foco no juiz Normande Souza. com o encerramento do período eleitoral, surge a perda superveniente do interesse quanto ao pedido do direito de resposta. A lógica por trás disso é que, com o término da eleição, o objetivo principal da propaganda eleitoral, que é influenciar os eleitores, já não pode mais ser alcançado. Assim, não há mais possibilidade de propagação de informações eleitorais e o resultado da eleição já foi consolidado, o que inviabiliza a correção ou o efeito de qualquer direito de resposta. Portanto, mesmo que o recurso seja julgado procedente, a utilidade prática de conceder o direito de resposta desaparece, uma vez que não há mais eleitores a serem impactados por correções à propaganda eleitoral. Assim, as condições para a concessão do direito de resposta se tornam juridicamente inócuas. Nesta esteira, há vários precedentes aqui do TSE que eu cito. Quando a necessidade e a adequação deixam de existir simultaneamente, como no caso de um processo eleitoral encerrado, o interesse processual também desaparece. O binômio necessidade/adequação está no cerne da análise do interesse processual, pois, sem uma situação de urgência ou de utilidade concreta, a condução do processo torna-se sem propósito. Portanto, quando o objeto da demanda perde sua relevância prática, como a influência em uma eleição, o processo se torna desnecessário e inadequado, resultando numa falta de interesse processual e consequente extinção de feito. Aqui a gente viu até que não teve nenhum efeito, né? Foi eleito com uma ampla maioria. Essas são as razões pelas quais voto pela extinção do presente recurso, pela perda superveniente do interesse de agir. Tudo nos termos do 485-6 do CPC. É como eu voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Rivaldo Valente. Eu acompanho, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Igualmente, acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente.
Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos de voto do juiz relator. A 8490 é o número do acórdão publicado em sessão. Em julgamento, número 3 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0600-233-2024, origem Pracuba, relatora juíza Tina Souza, embargante Cleidson dos Santos Rego e embargado Ministério Público Eleitoral. A Excelência está com a palavra. Obrigada, Imagem para o presidente. plenário. Eminentes pares, douta Procuradora Regional Eleitoral, senhoras e senhores que eventualmente nos estejam vendo e ouvindo pela plataforma do YouTube. Maquiagem. Trata-se de embargo de declaração opostos por Cleidson dos Santos Rego em face do acordo número 8452 de 2024, que negou o provimento requerimento de registro de recurso candidatura eleitoral e manteve a sentença que indeferiu o registro de candidatura ante a ausência de comprovação da filiação partidária no prazo legal. Souza. Em síntese, o embargante alega a omissão da juntada dos autos do acordo embargado, o que impediria de ter conhecimento das razões do indeferimento de seu registro de candidatura. Pede o conhecimento dos embargos para determinar se a juntada do acordo nos autos e a devolução do prazo recursal após a providência. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, pugnou pelo não conhecimento dos embargos. É o relatório, excelências. Foco na parte central da mesa. Quero os termos do parecer. Pode prosseguir, Excelência. Excelência, os embargos de declaração são recursos de Tina fundamentação Souza. vinculada às hipóteses previstas no artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nos termos do artigo 38, parágrafo 8º da Resolução 23.608/2019 do TSE, no período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, os acordos serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir desta data, os prazos recursais para as partes e para o Ministério Público. Portanto, os embargos sob pretexto de existência de omissão veiculam, na verdade, pedido de repetição do prazo recursal, incabível pelos fundamentos invocados. Por esta razão, não conheço dos embargos, é assim como voto. Juiz Normando Souza. Eu acompanho a relatora, Excelência. Juiz Rivaldo Valente. Me acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Igualmente, acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Presidente, só a questão do conhecimento, eu acho que é de rejeição, o caso seria de rejeição, né? Vossa Excelência está conhecendo? Conhecendo e rejeitando os embargos. Ok. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, não conheceu dos embargos. É vencido o juiz Anselmo Gonçalves, nos termos dos votos proferidos. Acórdão número 8491, publicado em sessão. Eu queria esclarecer aos colegas que eu pedi à secretária da Secretaria Judiciária que nos inteirasse a respeito da tramitação dos processos de preenchimento das vagas da OAB, tanto titular quanto de suplentes. A informação que eu tenho aqui é a vaga de juiz substituto, aberta pelo término do biênio da doutora Ariadna Alencar, tem como integrantes da lista tríplice os advogados Narson Galeno, Edivan Santos e Orlando Vasconcelos. Foi remetida ao TSE no dia 2/8/2024. Ainda está lá, né? No TSE. A outra lista tríplice
de juiz substituto também, a vaga aberta pelo termo do biênio de Orlando Vasconcelos, que é composta pelos advogados Galiano Sei, Sandra Rocha de Souza e Aurilene Brito, foi remetida ao TSE em 23 de maio de 2024 e foi agora recebido na Presidência da República no dia 10/9/2024. A vaga de juiz titular tem como indicados na lista tríplice Paola Julien dos Santos, Sandra Alcântara e Helder Freitas. A tramitação atual de advogados para apresentarem documentação na OAB, ok? Está conosco, mas para que eles possam juntar a documentação para que possa ser remetida posteriormente, não é isso? Alguma dúvida? Certo? Então, também comunicar que todos os colegas já acompanharam, né, que Luanderson, o nome completo dele é Luanderson Alves, não vou dizer qual é o apelido dele, que todos conhecem. Ele se apresentou na Polícia Federal ontem, foi recolhido ao IAPEM, porque não foi possível realizar audiência de custódia. Foi realizado hoje às 9 horas da manhã. A doutora Carline me comunicou que manteve a prisão, só para os colegas saberem. Alguma novidade depois dessa? Não. Então, e alguma outra informação os colegas gostariam de obter? Não? Então, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos e todas. Amanhã temos sessão, né? Não. Isto. Quinta-feira nós teremos sessão e eu aguardo a presença de todos e de todas. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.